adoração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso amor te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Graça e paz, irmã, irmão. Nesta noite nos reunimos para clamar ao Senhor, para nos derramarmos no altar do Senhor, deixando todas as preocupações, deixando os nossos pedidos, deixando o nosso fardo, para que Ele possa trocar de fardo conosco, porque o fardo dele é suave, é leve. Oremos ao Senhor com gratidão e adoração, porque Ele tem cuidado de nós. Amado Deus, nós neste instante separamos o tempo para estar na Tua presença.
colocando o nosso coração e durante esta reunião de oração, ó Pai, vem com teu Santo Espírito e traz à nossa consciência, traz ao nosso coração aquilo que é necessário nós deixarmos no teu altar. Amém. Nossas preocupações, nosso egoísmo, o nosso querer controlar todas as coisas, a nossa vontade, o nosso plano. E vem Espírito Santo durante esta reunião de oração e fala ao nosso coração, nos ajudando a entender que precisamos cada vez mais confiar na bondosa direção de Deus para a nossa vida. Amém. Pai amado, nós nos colocamos em Tua presença nesta hora deste modo, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, procurando estar atentos com os nossos sentidos todos a tudo aquilo que Tu falarás ao nosso coração. Acolha-nos assim na Tua presença, Pai. Humildemente nós oramos, adorando o Teu nome, e é no nome de Jesus que o fazemos. Amém. Nós vamos ler um trechinho do Salmo de número 61. E meditando neste Salmo, eu lembrei da experiência que vários de nós têm diante de uma circunstância em que a gente olha e acha que aquela bênção ou aquela circunstância, ela é demais para nós. Ou nós olhamos uma dificuldade, um problema e achamos que aquilo é muito grande, muito pesado, muito difícil para nós. E o Salmo 61 traz uma verdade da qual nós precisamos lembrar quando nos achamos incapazes, sem forças, sem condições. Salmo 61, nós leremos do 1 ao 5. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende à minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Este verso, esta expressão, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, é o verso que deixo com cada um e cada uma de nós nesta noite, especialmente quando nós achamos que determinada coisa é demais para nós. Nós não merecemos aquilo e às vezes nós deixamos de lutar, de orar, de nos empenhar por algo. Também quando nós enxergamos um problema à nossa frente e achamos que ele é tão grande que nós não vamos conseguir resolver, não vamos conseguir ultrapassar. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Para mim é alta, é difícil para mim, mas não é para o Senhor. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Que nós possamos nos abrigar debaixo das asas do Senhor, para com que Ele nos leve àquele lugar que é difícil e às vezes até impossível para nós, mas Ele tem todo o poder. Neste salmo, nós escolhemos uma canção do Tiago Grulha, que fala sobre este poder de Deus, de permitir com que nós possamos alcançar coisas difíceis para nós. E nós vamos conseguir não pelo nosso poder, mas é pelo poder dele. Então, meditemos nesta canção.
Eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar nos heróis. A ferida não dói e na tristeza eles podem voar, eles podem voar, mas eu não sei voar. Eles podem voar, mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci, eu descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. A gente pode, em Deus. Posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso. E o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Amém. Com Deus nós podemos voar. Os pedidos que chegaram a nós nesta noite em favor de saúde. A Sabina, da Igreja Metodista Wesleyana, pede a bênção de Deus sobre o pastor Wagner, que está com sangramento estomacal e arritmia. O Everton pede pelo seu avô, o senhor Neco, que está com pneumonia. A Vilminha pede por Francinara, já fez 2 cirurgias, precisará de outras. A Amanda pede pela irmã da Alessandra, que está com tumor no intestino. A Deusa pede por Marisete, uma amiga sua, que está com embolia pulmonar. A Nelisa pede pelo senhor Humphrey, pai de uma amiga, ele está com o Covid-19. A Yolanda pede por Selma, uma prima, que está com infecção no estômago. Pedidos pelo consolo de Deus por famílias enlutadas. A Lurdinha pede pelos familiares do Paulo, o seu cunhado, que faleceu na semana passada. E também o pedido de oração por Júlia, Pedro e Lorena, que estão em luto pelo falecimento da avó. Pedimos a oração da igreja pelo Concílio Geral da Igreja Metodista, que ocorrerá em julho do ano que vem, 2021, mas que desde já os delegados e delegadas estejam sendo inspiradas pelo Senhor. Da nossa igreja participaremos eu, o pastor Ronald e o Marquinhos.
outros pedidos e de forma generalizada aqui nós colocamos os moradores de rua, os desempregados, os idosos da nossa igreja, as igrejas cristãs de um modo geral, pastores e pastoras, pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade, por todas as pessoas que trabalham na área da saúde e pela situação política e econômica do nosso país. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós meditamos neste salmo que nos diz que Tu podes nos levar, Tu nos levas à rocha que é alta demais para nós. Nós agora nos inspiramos nesta canção que diz que contigo nós podemos voar. Pai amado, nós lemos aqui esta lista de pedidos, são enfermidades, são problemas, são as circunstâncias mais diversas na vida das pessoas individualmente e nossa como sociedade brasileira. E as circunstâncias aqui que às vezes na nossa motivação pessoal nós achamos dificílima ou até mesmo impossível de ser resolvida. E nesta hora nós colocamos no Teu altar o nosso pessimismo, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, nossas dúvidas. Colocamos até mesmo, ó Deus, aqueles e aquelas que sentem falta de fé nesse instante. Mas nós, ó Deus, reconhecemos, nós podemos ser frágeis, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós temos as nossas dúvidas, mas Tu és um Deus verdadeiro que age e temos provas concretas do Teu agir na nossa vida, Pai. Isso. Então, Espírito Santo, nesta noite, mais uma vez, pedimos a Tua misericórdia e vem fortalecer a nossa fé para que possamos continuar a confiar de que as circunstâncias, por mais difíceis e até aquelas que aos nossos olhos são impossíveis, possam ser superadas, vencidas pelo poder do Teu nome, Senhor. Pelo poder da Tua manifestação agindo em nosso benefício e permitindo com que ainda mais pessoas, ao verem o Teu agir, ao receberem a Tua bênção, o Teu milagre, possam também se render aos Teus pés, possam reconhecer, ó Deus, a Tua soberania sobre as nossas vidas e sobre o nosso mundo. Pai amado, nós colocamos diante de Ti os pedidos que o Teu povo agora, cada pessoa em seu lar, pessoas que não puderem encaminhar os seus pedidos para nós, mas agora nesta hora, mentalmente ou verbalmente lá no seu lar, estão colocando diante de Ti suas aflições, suas enfermidades. Acolha, Senhor, a oração de cada um e cada uma e vem com o Teu bálsamo trazer o Teu alento, trazer o consolo, trazer a cura, trazer o fortalecimento e a restauração que só Tu podes executar, Senhor. Pai amado, nós confiamos na Tua bondade, na Tua fidelidade sobre nós. E nós confiamos que talvez a resposta não virá daquele jeitinho que nós estamos aqui pedindo, ou da forma com que nós planejamos, e é por isso que nós Te dizemos, Senhor, seja feita a Tua vontade, Pai, porque nós temos uma certeza, a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Tua vontade nos conduz para algo melhor do que nós vivemos no atual momento. Então, Senhor, é assim que desde já nós Te dizemos muito obrigado, Senhor, por Tua resposta, por Tuas bênçãos nas nossas vidas. Nós oramos agradecidas, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ser inspirados em mais um louvor nesse instante.
convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos 3, do verso 1 até o 6. Depois nós vamos ler Lucas 6, de 1 a 11 também. Marcos 3, de 1 a 6, e depois Lucas 6, de 6 a 11. A palavra de Deus nos diz assim, em Marcos 3, de 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então Jesus lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-o ao redor, indignado e condoído, com a dureza de seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E agora Lucas capítulo 6, do verso 6 até o 11. Lucas 6, de 6 a 11, a palavra de Deus nos diz assim: sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém, irmãos e irmãs? Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite. Esses dois textos que lemos falam de um mesmo episódio, de uma mesma situação. Marcos conta a partir das lembranças dele, daquilo que ele relatou, né, a partir do que ele ouviu, e o Lucas também vai contar a história. Lucas é sempre mais detalhista. Lucas sempre acrescenta alguma coisa a mais. A partir de Lucas a gente já sabe que a mão ressequida é a mão direita, que é uma informação importante. Outra coisa importante, o texto diz que Jesus chama o homem para o meio. Outra informação importante. E por que é que eu digo que essas informações são importantes? Porque na tradição judaica a mão direita é a mão que abençoa. Quando um pai ia abençoar um filho, quando alguma coisa ia acontecer e aí você ia abençoar alguém, é com a mão direita que você faz isso. Então nós temos essa informação de que esse homem tem a mão ressequida. Nós não sabemos se ele já nasceu com a mão assim. Nós não sabemos se por algum acidente, por alguma coisa, a mão secou, mas ele está lá com esse problema. E se ele fosse um pai, não poderia abençoar seus filhos. Aliás, esse homem está na sinagoga, ele não pode entrar no templo. Se ele já nasceu com esse problema, ele nunca entrou no templo até esse momento. Porque na tradição judaica, na lei judaica, nenhuma pessoa que tenha qualquer defeito pode entrar no templo. Se uma pessoa tivesse, por exemplo, alguma situação onde ela perdeu uma orelha ou perdeu o dedinho aqui num acidente, ela se tornaria imperfeita e logo não poderia entrar no templo. Então esse homem, ele não está no templo, está numa sinagoga. Ele pode entrar na sinagoga ali naquele momento, mas no templo ele não pode entrar.
ele não pode oferecer sacrifício no templo. O texto diz para nós que Jesus diz para o homem assim, vem para o meio. O texto diz que Jesus estava ensinando, ele disse, vem para o meio. O que é o meio lá na sinagoga? O meio é o local central onde aquele que vai ensinar vai dizer alguma coisa. As pessoas ficavam ao redor e aquele que se colocava no meio ali, o rabino, o mestre, é aquele que ia ensinar. Por que que Jesus diz assim, vem para o meio? Porque Jesus vai usar esse homem para ensinar alguma coisa importante. E aí Jesus diz assim para aqueles que estavam ali, é lícito salvar a vida ou tirá-la no dia de sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? E essa pergunta de Jesus ela é importante porque havia na tradição judaica, você sabe que sábado para os judeus é dia que você adora o Senhor, você não deve trabalhar nesse dia. Mas a lei judaica dizia que, por exemplo, se você tem um animal e o animal caiu em algum lugar e você tem que ir lá para soltar o animal, a lei permitia que você fosse lá, ajuntasse algumas pessoas para tirar o animal, né, do buraco, se ele estava atolado. Se tem uma pessoa doente na casa, se tem um animal doente e você percebe que ele está para morrer, o que se fazia? Chamava alguém para tratar do animal, para tratar da pessoa. A lei judaica permitia isso. Em casos como esse que eu falei, em que uma pessoa teve um ferimento grave, alguma coisa assim, você tem que chamar alguém, então era lícito que você, nesse momento, fizesse esse trabalho, fosse até lá para poder salvar a vida de alguém. Então, a pergunta de Jesus, ela não está descontextualizada. Você diz assim, o que é lícito fazer no dia de sábado? Salvar uma vida ou tirá-la? Fazer o bem ou fazer o mal? E você percebe que no texto, os homens que estavam ali, os fariseus, que o texto diz para nós em Marcos e Lucas, que estavam planejando contra Jesus, eles estavam olhando e dizendo assim, se ele fizer uma cura, a gente pega ele. Porque ele vai trabalhar no dia de sábado, ele vai fazer uma coisa que a lei não permite. Mas Jesus, o texto diz para nós, Jesus conhecendo os pensamentos, diz assim, o que é lícito fazer mesmo pela lei? O que a lei diz mesmo? Eu devo tirar uma vida ou salvar? Eu devo fazer o bem ou fazer o mal? Eu gosto dessas colocações que Jesus faz, porque Jesus não para simplesmente no pode ou não pode no sábado. Jesus vai além. Jesus faz com que os fariseus, os escribas, os doutores da lei possam perceber que a lei é muito mais ampla. E aí, quando Jesus faz a pergunta, ninguém responde. Aliás, o texto diz para nós que Jesus, conduído, olha assim, porque a resposta que eles deveriam dar, a resposta que os fariseus, os escribas, os doutores da lei deveriam dar é salvar a vida, a gente tem que fazer o bem. É isso que diz a lei. Mas por que eles não respondem? Porque se eles responderem, eles estão concordando com Jesus. Se eles responderem, eles estão dizendo assim, Jesus, você está certo. Então, para não dar a vitória para Jesus, para não dizer assim, Jesus nos ganhou, eles preferem ficar quietos. E Jesus, o texto diz que ele fica conduído, ele fica chateado, porque ele percebe a dureza do coração. É o que diz para nós o texto que lemos, a dureza no coração desses homens, tão presos à lei, tão presos às tradições, que eles não conseguem perceber que o que ia acontecer ali é que alguém seria abençoado, alguém seria agraciado. Dureza no coração. Eles poderiam se alegrar e dizer assim, olha o que Jesus fez, esse homem agora vai poder entrar no templo e fazer sacrifício, esse homem agora vai poder abençoar sua família, esse homem agora vai poder ser tocado e vai poder tocar nas pessoas, porque dependendo do grau, né, de que a pessoa tivesse alguma deficiência, ela não podia nem ser tocada, porque eles olhavam e diziam assim, deve ter algum pecado aí, então é melhor nem tocar na pessoa. Eles podiam olhar e dizer assim, olha que coisa boa que aconteceu para esse homem.
Ele vai poder ser abençoado agora indo no templo, fazendo as ofertas, fazendo as oferendas. Ele vai poder chegar lá no templo e fazer a sua oferta lá no templo. Ele vai poder abraçar os seus familiares. Ele vai poder abençoar os seus familiares. Ele vai poder estar com seus amigos agora. Mas a dureza no coração fez com que eles olhassem, e às vezes eu olho, pastor, e eu penso assim, né? Sabe quando alguém te dá uma resposta e você não gosta, assim, perdi essa, né? Aí você olha assim, perdi essa, né? Nem vou responder, vou ficar na minha, porque aí eu vou dar vitória para esse sujeito. Não é capaz de reconhecer quão grande graça estava acontecendo ali, quão grande milagre estava acontecendo ali. Nós não sabemos o que aconteceu com esse homem, né? Depois desse fato aqui. Não sabemos como ele chegou em casa. Você já pensou? Como que ele deve ter chegado em casa? Já pensou ele chegando em casa, a esposa, os filhos, né? Os parentes ali, e ele dizendo assim, olha a minha mão, eu fui curado. Você já pensou? Digamos que, como eu disse no começo, ele já nasceu com aquele problema, ele nunca pôde entrar no templo em Jerusalém. Agora ele pode entrar no templo, olha que alegria esse homem pode ter tido. Ou se ele já tinha entrado no templo e sofreu um acidente e a mão secou, ele vai poder dizer, eu posso voltar ao templo agora. Quão grande alegria esse sujeito tinha no coração. E com certeza a família deve ter se alegrado com ele, os amigos devem ter se alegrado com ele, mas aqueles que tinham o coração duro não se alegraram. Aqueles que tinham o coração duro olharam e disseram assim, poxa, a gente aqui torcendo para Jesus, fazer uma coisa para a gente pegar Jesus e já mandar ele embora, e já crucificar, e já fazer alguma coisa contra ele, Jesus nos pega com essa pergunta. O que é lícito? Tirar uma vida ou salvá-la? Fazer o bem ou fazer o mal? E o que eles estavam fazendo com que eles pensassem é o seguinte, pô, se você, na lei diz que você pode salvar um animal, que você pode ter uma ação para salvar um animal, até para salvar um parente, alguém que está doente, não é lícito curar esse homem, então? Como é bom saber que o nosso Deus, que o meu Jesus e o seu Jesus não se prende à lei. Amém. Ele não se prende às tradições. Ele disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para que ela se cumpra. Sim, a gente sabe que a lei é importante, a gente sabe que tem coisas que são importantes na nossa vida, a gente não pode esquecer, não pode abandonar simplesmente. Mas Jesus sempre confrontou os fariseus, os doutores da lei, os escribas, em relação à dureza no coração, porque eles não conseguiam olhar além da lei. Eles só conseguiam olhar a lei pela lei, aquilo que o direito romano chama de dura lex sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. Vai ser desse jeito. Jesus está dizendo assim, mas existe misericórdia nisso, existe graça nisso, existe amor nisso. E como é bom saber que Deus nos olha com amor, misericórdia e graça. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nós oramos ao Senhor, nós colocamos as nossas petições diante do Senhor, nós temos a clareza de que Ele vai responder. E agora que nós vamos agradecer, é porque nós temos essa alegria de saber que o Senhor é aquele que se alegra conosco. Que o Senhor é esse que faz com que o nosso coração fique extremamente feliz. A gente pode dizer obrigado, o Senhor fez uma graça muito grande para mim. Creio piamente que foi o que esse homem sentiu no coração. Aquele homem, quando chegou na sua casa, quando pôde encontrar com os seus, eu imagino quanta alegria deve ter sido. Quanta alegria é no nosso coração, quando nós podemos chegar ao Senhor e dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor respondeu a oração, obrigado porque o Senhor cumpriu a promessa, obrigado porque o Senhor se fez presente na minha vida. Lições importantes que o Senhor ensinou para os homens naquela manhã. Naquele dia, melhor dizendo. Não sabemos se foi de manhã ou à tarde, mas naquele dia. Como é importante saber que o Senhor ensinou coisas ao longo da sua história.
que com certeza muitos homens e mulheres tiveram a oportunidade de sair dali com o coração grato por terem visto o que Jesus fez. Não seja como os escribas e os fariseus. Não seja como os autores da lei daquela época. Seja como aqueles e aquelas que se alegraram com esse homem, porque o Senhor fez uma grande graça na vida dele. E quando nós vamos agradecer agora, é porque o Senhor tem feito uma grande graça, uma grande misericórdia tem estado sobre as nossas vidas. Porque o Senhor tem se feito presente. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. A pastora Cristiane vai ler para nós os agradecimentos. Depois nós vamos ouvir um cântico e vamos orar. Os agradecimentos que nos chegaram por recuperação de saúde. A Neuza, irmã da Marianinha, agradece pela vida do Hamilton, que está curado da Covid-19. A Vilminha agradece pela vida da Kisilene, que saiu do coma, pela vida da Grácia, que não precisa mais fazer cirurgia, pelas vidas da Simone e do Cristiano, que sofreram um acidente e agora já estão se recuperando em casa. A Amanda agradece pela vida da Evandra, sua irmã, tirou o fixador e está bem. Agradecemos a Deus pelos aniversariantes da semana, pela vida do Emanuel, o Mané, que fez aniversário no último domingo, dia 12, pela minha vida e a vida da Dona Ruth, que completaremos mais um ano de vida amanhã, dia 15. Pela vida do Francisco, esposo da Lloyd, e a vida do Luiz Carlos, que completarão mais um ano de vida no dia 16. E agora os casais. Dia 13 é o dia da Mara e do Francisco, completaram, né, ontem 29 anos de casados. Dia 15 é o dia da Adriana e do Marcos Wesley, completarão 15 anos. E dia 18 é o dia da Maria Luísa e do Pambo, completarão 11 anos de casamento, né, de união conjugal. Outros motivos, né, de gratidão a Deus. A Sabina, da Igreja Metodista Wesleyana, agradece pela vida do seu sobrinho, que estava desaparecido e foi encontrado. A Eliena e família agradecem a Deus pelos 90 anos da Dona Helena, no último dia 9, e agradece ao Senhor pela vida de todos os que participaram da celebração e pela vida de nós, pastores, que apoiamos na realização deste evento virtual. Por todas as pessoas que colaboram com a doação, confecção e entrega dos alimentos para as cestas básicas, né? Então, a nossa gratidão por cada pessoa que tem participado desta ação solidária. Agradecemos ao Senhor pela vida dos pastores e de todas as pessoas que estão trabalhando para que nós tenhamos acesso às programações da igreja, e essas programações têm sido aí um combustível para os nossos corações nesta pandemia. Agradecemos a Deus pela vida, pela saúde, pelo livramento, pela provisão diária, pelos pastores e pastoras, bispos e bispas, por nossas famílias e pela comunidade de fé que é a igreja. Estas são as expressões de gratidão que nos chegaram até este momento. Amém. Quero convidar você a ouvir um louvor e ao final desse louvor nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo isso que foi colocado aqui. Já vamos orar, receber a bênção também, e aí teremos um último cântico depois, encerrando esse momento. Diga comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu.
para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. Cante o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glorifica o nome do Senhor. Oh, glória, glória. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh Deus, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Claro, e que diminua eu, cante. E que diminua eu, para que tu cresças, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta em tua presença. Amém. Irmãos e irmãs, vamos orar agradecendo ao Senhor pela graça dele em nós, porque ele tem nos acompanhado e nós podemos ter a oportunidade de ouvir os agradecimentos, e com certeza você que está na sua casa tem muito mais a agradecer a Deus ainda. Amém? Nós vamos orar, receber a bênção e ainda teremos um último louvor para encerrar a nossa reunião de oração. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós te agradecemos, Senhor, porque tu olhas para nós com misericórdia, com amor, com graça. Pai. Porque tu, Senhor, nos perdoa, porque tu deste teu Filho para nosso resgate. Tu ouviste aqui, Senhor, os agradecimentos que foram feitos, pelas respostas de oração que tu deste ao teu povo. Muito obrigado, Deus. Nós, Senhor, enquanto igreja, aonde estamos agora nesse momento, nas nossas casas, porque somos igreja individualmente também, cada um de nós tem muito a te agradecer. É verdade, Pai. Cada um de nós, Senhor, tem coisas a dizer pelo que tu tens feito por nós, pelas promessas que tens se cumprido. Muito obrigado, Deus. Pelas respostas de oração que têm alegrado o nosso coração. Pela tua providência que tem estado sobre nós e sobre a tua igreja. Amém. Nós, Senhor, te agradecemos, porque em meio a essa pandemia, em meio, Senhor, às situações que temos passado, tu tens nos acompanhado. Teus anjos na forma de amigos, na forma de familiares, têm nos fortalecido, têm nos dado muito graça também, Senhor, Deus, através da tua ação e da tua unção,
para podermos prosseguir na jornada. Sim, ó Pai. Continua com a tua mão estendida sobre a tua igreja, Senhor. Continua derramando graça sobre nós, para que tenhamos a cada dia mais motivos para honrar e bendizer o teu nome. Sim, ó Pai. Os pedidos que foram colocados diante de ti, Senhor, foram na confiança, na certeza de que tu responderá. É verdade. E nós, Senhor, queremos voltar aqui na reunião de oração ou na tua igreja para poder dar testemunho Sim, ó Deus. das respostas de oração que tu deste a cada um de nós. Fica conosco nessa jornada, Senhor. Sim, Nos fortalece nesse caminho. Amém. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco. E conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém, Amém. Senhor. Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos ouvir um louvor, encerrando esse tempo de reunião de oração. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Que o Senhor continue se fazendo presente na sua vida. Amém. Um abraço, um beijo. Nos vemos domingo, 19 horas. Até lá.